Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 16. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Lucas, capítulo de número 16. Aleluia. Tem mais algum amenzinho aí? Amém. Não tá parecendo nem culto água viva com esse amém aí, irmão? Aleluia. Amém. Lucas 16, nós vamos ler a partir do versículo de número 19. Lucas 16, 19. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado aos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longo a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está em consolo e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém de dentre os mortos. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco a Tua palavra. Como nós declaramos agora, que o Senhor arda o nosso coração com a palavra do Senhor ministrada a nós, que possamos ter revelação, clareza, discernimento daquilo que o Senhor quer trazer para nós hoje. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos espirituais, para que possamos enxergar o espiritual, Pai. Fale conosco, é a nossa oração, Pai. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero ministrar a respeito da vida do rico e o mendigo chamado Lázaro. Diz que esse homem muito rico, cheio de tudo em sua casa, mas a morte ela chega para todo mundo, né? A morte vai vir para o rico, vai vir para o pobre, vai vir para o classe média. Não tem como disso, ninguém escapa, irmãos. Isso é o juízo que vem para todos, salvos aí algumas exceções. Não sei que alguém for arrebatado, né? Mas saiba, irmão, você nasceu, você já está morrendo a cada dia. E um dia chegou o dia do rico, morreu.
E o rico nem se cita o nome dele, nem fala qual era o nome desse camarada, mas fala o nome desse mendigo que se chamava Lázaro. Lázaro tinha morrido, vivia lá na porta daquele rico lá. Ele tinha vontade de comer das migalhinhas que tinha caído na mesa do cara, mas nem isso ele podia. E como ele vivia lá, provavelmente já muito doente, viu os cachorros palambeiros, meu Deus do céu, as úlceras daquele homem. Só que a senha dele também chegou, irmão. Chamaram a senha de Lázaro, e Lázaro teve que ir também. Só que quando chega o fim, irmão, olha aqui, quando chega o fim não é o mesmo para todos, mas o fim é para todos. O fim é para todos, mas não é o mesmo para todos. Diga isso para quem está do seu lado: o fim é para todos, mas nem todo fim é para todos. Cada um teve um fim, irmãos. E olha aqui, cada um aqui vai ter um fim. Qual é o seu fim? Aí é com você e com Deus. Eu sei qual fim eu quero. Perguntar quem quer ir para o céu. Todo mundo quer ir, irmão. Primeiro, ninguém quer que a senha seja chamada, mas todo mundo quer ir para o céu. Não é difícil, mas para nós, irmãos, estarmos com Cristo, alguma coisa nós temos que fazer. Aleluia! Essa semana eu e o Luiz estávamos conversando com um rapaz aqui na nossa igreja, e eles estavam entrando um pouco disso, falando a respeito de salvação. Falei assim para ele: sabe o que você precisa fazer para ir para o inferno? Ele falou: tem que fazer isso, tem que fazer. Eu falei: não, irmão, para ir para o inferno você não precisa fazer nada. Você já nasce condenado ao inferno. Nós precisamos fazer algo para não ir. Nós precisamos fazer algo para não ir. E esse algo é ter a nossa fé em Cristo. É a única coisa que a gente pode fazer para ser salvo. É colocar nossa fé nele. Não é algo que eu faço, que eu não consigo a minha salvação, mas é quando eu deposito a minha fé no Senhor. E ele falou assim: não, eu sei que um dia eu vou ser julgado por essas coisas que eu estou fazendo, e eu acho que eu sei para onde eu vou. Você não sabe, irmão. Se você soubesse, não era essa vida que você vivia. Se você soubesse, ah não, eu sei que eu vou. Você já viu alguém falar assim: não, eu sei que se eu morrer eu vou para o inferno? Você já viu alguém falar isso? Ou só eu que sou pastor já ouvi isso aqui? Ele diz assim, numa consciência de que eu sei que se eu morrer eu vou, mas ele realmente não sabe o que é. Porque se ele soubesse, se ele imaginasse, se passasse na mente dele o que realmente era, o pensamento dele não seria esse. Hoje eu quero falar a respeito de alguns pensamentos que esse rico teve depois que ele foi para o inferno. E o primeiro que eu quero falar para vocês está lá no versículo de número 23. Diz assim: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu. A primeira coisa, irmão, que esse homem rico teve, essa primeira atitude, que ele teve algumas atitudes corretas quando chegou lá, mas depois que chegou lá, é tarde demais. Estava conversando com o Érico essa semana, ele me parou na rua e me fez uma pergunta muito sincera, muito sincera. Ele falou: pastor, eu tenho que fazer uma pergunta. Se o camarada morreu, tem como a gente orar por ele para mudar alguma coisa? Porque ele morreu sem Jesus. Irmãos, essa pergunta, ela tem uma resposta fácil, sim ou não? Ela só não é fácil de dar, mas a resposta é fácil. Aquele que morreu sem Cristo, sem Jesus, não há mais nada que nós podemos fazer. Mas olha aqui, nós podemos fazer alguma coisa hoje. Você pode fazer alguma coisa hoje. E a primeira atitude que esse homem rico teve, uma atitude correta, foi o quê? Uma visão da realidade. O inferno, irmão, olha aqui, ele é real.
O inferno é real. Então, quando a gente morrer, alguns vão para o céu, talvez outros não, isso é com Deus, não cabe a nós. Mas uma coisa que não existe, olha aqui, é segunda chance, viu, irmão? Ah, mas eu ouvi lá, quando eu ia para as missas, que depois que a gente morre, a gente vai para o purgatório e paga os pecados e depois vai para o céu. Quando já ouviu isso aí? E quando já acharam isso na Bíblia? Não existe. Não existe. Isso é tradição humana, não divina. Porque aquele que morreu, ele não tem agora uma outra chance. A primeira atitude que esse cara teve foi uma realidade agora espiritual. Você acha que quando aquele camarada estava naquela mesa dele, farta, ele pensava nas coisas espirituais? Você acha, olha aqui, irmão, e quando ele morresse, você acha que ele estava pensando no dia que ele fosse morrer, para onde ele ia? Você acha que ele pensava a respeito disso? Por isso que a palavra de Deus diz que é melhor a gente estar lá num velório do que a gente estar numa festa. Sabe por quê? Porque quando a gente está no velório, o que vem na nossa cabeça? Como a vida é pequena, como a vida é curta, como nós somos frágeis, como a vida passa rápido. O dia de amanhã está na mão de Deus. A gente tem que cuidar da família logo. A gente tem que resolver a nossa vida logo. Não é o que a gente pensa quando a gente está lá? Agora numa festa você pensa no quê? Só se divertir, eu quero me divertir. A palavra de Deus diz que é melhor a gente estar lá. Porque lá a gente pensa naquilo que é espiritual. E tem gente que não se preocupa com isso, sem se preocupar com o dia de amanhã. Sabe por que ele não se preocupa às vezes? Porque ele fala, eu estou salvo. O pai e a mãe não. O filho não. O cônjuge não. Os irmãos dele não. Os parentes dele não. O amigo dele de trabalho não. Ele não está preocupado com a realidade. Ele não tem uma realidade daquilo que é espiritual. E olha aqui, ele teve essa realidade quando ele chegou lá. Sabe, quando caiu a ficha do camarada, ele falou, e agora? Eu estou aqui. E diz que de lá, irmão, ele conseguia ver Abraão e Lázaro. Você vê como deve ser esse tormento? A palavra de Deus diz várias vezes que lá haverá choro e ranger de dentes. E o pastor Aloysio diz que esse ranger de dentes é porque o camarada olha, vê lá entre aspas, Lázaro e Abraão, e ele range os dentes dizendo assim, eu tive uma oportunidade, eu tive uma chance, eu ouvi do Evangelho, eu não quis a Cristo, eu rejeitei o Senhor, agora a minha realidade se torna essa. Fala para quem está do seu lado, meu irmão, o inferno é real. Ele começa a perceber, irmãos, que depois da morte existe algo. Tem alguns que acham que depois que morreu, acabou. Já ouviu isso já? Ah, não, morreu, acabou. Morreu, acabou. Se fosse morrer, acabou, irmão, era bom demais. Você mata, tá pronto, tudo que quiser. E sabe que depois não tem consequência nenhuma. Olha aqui, não é morrer, acabou. Existe o julgamento do justo juiz. A palavra de Deus diz que quem crê e for batizado, esse será salvo. Agora aquele que não crê, esse já está condenado. Irmão, você está conseguindo entender o que eu estou falando para você aqui, amém? Essa realidade que depois da morte não acabou não. Ele nos fez para ser eterno. Você nasceu e vai viver. Eu não sei onde, mas em algum lugar você vai. E eu creio que em nome de Jesus será com Cristo.
A nossa esperança é estar com Ele, é viver com o Senhor. Mas eu preciso ter uma realidade, que a morte ainda não é o fim. Depois da morte existem algumas coisas. E é depois da morte, irmãos, que nós ainda vamos viver pelo resto, olha aqui, da nossa eternidade. E algumas pessoas acham que servir a Deus nesse breve momento que nós vivemos aqui é difícil, é duro. Duro, irmão, é você passar a eternidade no inferno, isso é duro. Você passar o resto da eternidade longe de Cristo, isso é duro, isso é difícil. Irmãos, o que é 80, 90 anos para os que conseguem chegar lá, comparado à eternidade? O que são 60, 70 anos, quando comparamos isso com a eternidade? Isso não é nada comparado à eternidade. Por isso, a primeira visão, uma visão correta que esse camarada teve, é uma visão da realidade. Irmão, olha aqui, não espera você chegar lá para ter que ver com seus próprios olhos. Não espera alguém ir para lá para você pensar nisso. Nós devemos ter essa realidade conosco. Segunda coisa, leia comigo no versículo de número 24. Diz assim: então, clamando, ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta. Aqui, irmãos, mostra uma outra atitude que teve, de súplica e clamor. Talvez esse cara, quando estava em vida, nunca clamou. Você vê que esse homem rico, o que ele pede agora? Tipo, Lázaro, molhar a ponta do dedo dele, para me refrescar a língua. Esse camarada rico, provavelmente, na mesa dele, tinha os melhores vinhos para ele tomar. Ele tinha os melhores sucos, da melhor água, óleo leve lá. Ele tinha de tudo. Agora, o clamor e a súplica desse homem é para que a língua dele fosse refrescada. Depois, não adianta mais clamar. O nosso clamor, meu irmão, olha aqui, é agora, enquanto vida. Esse é o nosso clamor. O seu clamor pelos seus familiares é hoje. Não espera perder lá a sua mãe e o seu pai sem eles ter Cristo com eles. Não espera por isso. Não espera. Porque, irmãos, é como eu falei, a resposta é simples, mas a forma da resposta é dura. E nós temos isso conosco, essa palavra conosco. O clamor deve estar em nós agora, conosco nesses dias, para que as pessoas a qual nós amamos, nós possamos mudar a vida delas, e não aqui, não só aqui, mas para a eternidade. A vida que você mudou de alguém, não, agora ele está bem, o casamento dele mudou, ele está com Jesus. É muito mais, irmãos, do que um pouquinho de tempo que ele está aqui que mudou. É o resto. Todo o resto da eternidade desse cara mudou. Talvez porque chegou alguém lá e falou do Evangelho de Jesus Cristo, de alguém que morreu pelos pecados dele, que ao terceiro dia ressuscitou e que hoje está à destra de Deus.
advogando por nós. Existia clamor dentro daquele homem. Mas olha aqui, clamor tardio. Um clamor tardio já não tem mais valor. Para esse homem já não tinha mais tempo. Fala assim para quem está do seu lado, meu irmão, use o tempo que ainda você tem. É o que nós temos que ter. Olhar para essa realidade, irmãos. Terceira coisa, ele começou a ver a consciência, começou a ter uma consciência da sua própria condição. Ele começou a ver o quanto que a vida é passageira. Leia comigo de novo, irmãos, o versículo de número 24. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta. A consciência agora da sua própria condição. Talvez enquanto ele era rico, a única coisa que ele queria, usufruir dos seus bens, fazer de tudo, conseguir mais. Enquanto na porta dele havia um cara que padecia de fome. E o cara que padecia de fome não queria toda a comida dele, não queria todo o dinheiro dele, queria as migalhas que estavam caindo ali. Tamanha era a fome. E quando o homem começa a ver a sua própria condição, ele começa a perceber o quão pequeno ele é. Sabe, o quanto a nossa vida, irmãos, é passageira. É como o vapor, irmão, que vem e logo desaparece. Isso é a sua vida. É como a fumaça que a gente vê e logo desaparece. Essa é a sua vida. Pequena, curta e que logo acaba. Algumas pessoas vão viver muito em nome de Jesus, mas algumas, pelas coisas do destino, se perdem logo cedo. Quantos jovens, irmãos, quantos pais nós vemos hoje terem que enterrar os seus próprios filhos, porque se perderam pelo caminho, porque acha, olha aqui, que a vida é só aqui e agora. E não é isso. A vida não é aqui e agora. A vida é aqui e lá. Essa é a vida. Como o pastor Silvio falou, que nós devemos nascer duas vezes. Nós nascemos no nosso nascimento e depois nós nascemos de novo em Cristo. E nisso nós só morremos uma. Mas algumas pessoas morrem duas. É a morte física e depois é a segunda morte que está na Bíblia. Porque nasceram só uma vez. Só nasceram fisicamente. Não nasceram da água e do Espírito. Não nasceram de novo. Irmão, escuta o alerta que Cristo traz para o nosso coração hoje. Olha para a sua condição, irmão. Você não é o super-homem. Às vezes pode chegar uma doença no cara, bum! Eu estava vendo uma vez o médico falando que o infarto antes dos 40 ele é fulminante. Quantos já viram isso aí já? Antes dos 40 o negócio é fulminante. Aquela semana me deu umas pontadas assim, eu falei, Senhor Jesus, já começa a colocar na cabeça esse negócio desse. Tá amarrado. Porque que é a nossa vida, irmão? Simplesmente pode dar um piripaque e acabou. Porque a nossa vida é isso. E não, depois não há nada que se pode fazer. Não há dinheiro que traga o cara de volta à vida. Não há dinheiro que compra a cura desse camarada. Acabou. Acabou.
A nossa vida, irmãos, é lógico que nós vamos nos preocupar com muitas coisas na nossa vida, mas algo que você deve se preocupar é com a sua eternidade. Você tem que se preocupar com o seu trabalho, tem que se preocupar com a sua família, em pagar as suas contas, mas não deixe de se preocupar com a sua eternidade, com a sua vida espiritual, com a realidade daquilo que realmente importa. E pessoas hoje se perdem por isso. Se perdem porque calculam aqui, pensam aqui, e o aqui fica tudo aqui. O aqui não vai para lá. O aqui é aqui. Ele podia falar: não, eu sou rico, então eu quero um bom lugar aqui, está muito quente. Se tem um lugar mais fresquinho, o ar-condicionado, o dinheiro já não tem valor nenhum. Já não adianta de mais nada. Aqui sim, lá não. Por isso, irmão, se preocupe com a sua eternidade. Fala isso para quem está lá do seu outro lado. Meu irmão, se preocupe com a sua eternidade. Ele falou um amém para você aí? Se ele não falou amém, irmãos, ele fala para você: desconfia desses caras aí. Uma outra coisa que esse camarada conseguiu enxergar, meu irmão, lê comigo no versículo de número 26. Diz assim: além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Ele conseguiu ver que existe um grande abismo, uma grande distância, que existe então uma separação. Então essa ideia, irmão, de que eu vou para lá, eu errei muito mesmo, e a gente errou muito aqui mesmo, irmão. E se nós estivermos com Cristo, é pela graça do Senhor somente, nunca pelos meus méritos. Mas que existe essa separação gigantesca que faz com que você não vai ficar lá: eu estou aqui nesse fogo, nesse tormento, pagando os meus pecados. Não, mas um dia eu estarei lá. Não vai. Existe esse grande abismo. Os que estão aqui não vão para lá, e os que estão lá não vêm para cá. É óbvio que eu acho que quem está lá não quer descer para lá, mas nem que quisesse ele podia, porque existe um grande abismo, uma grande separação. E olha aqui, a separação que eu falo para você não é só uma separação geográfica, mas é uma separação espiritual. Sabe qual é o inferno, meu irmão? É essa separação de Cristo. É a separação do Senhor. Esse lugar é o inferno, onde Cristo não está, onde Cristo não se manifesta, onde não vai estar a presença manifesta do Senhor. Aquele lugar é o inferno. Por isso, essa separação, ela existe. Irmão, olha aqui, eu não estou querendo botar medo em você não, né? Eu acho que você me conhece, mas eu quero trazer essa realidade para você, para que você se preocupe com a sua vida, que você se preocupe com o seu amanhã, que você se preocupe com a sua vida espiritual, com a sua realidade espiritual, com o seu amanhã, com a sua eternidade. É o que nós devemos nos preocupar. Uma outra coisa, meu irmão, leia comigo o versículo de número 27 e número 28. Quando ele percebe então que há um grande abismo, diz assim: então ele replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de... Ei, você
Você vê que agora ele se preocupou com o próximo? Agora! Antes, o próximo para ele morre no portão da casa dele. Mas agora que ele está num lugar de tormento, ele fala: manda alguém lá na minha casa. Eu tenho 5 irmãos. E talvez na cabeça dele ele já sabia: se os meus 5 irmãos morrer, eles vêm para cá, para esse lugar de tormento. E ele não queria isso. Papai Abraão, eu te imploro, manda alguém na minha casa paterna para falar lá com os meus irmãos. Antes disso, esse cara não estava nem aí. Talvez o único que ele se preocupava era com o umbigo dele, era só com a vida dele. Irmãos, olha ao seu redor, existe um mundo. Olha ao seu redor, existem pessoas necessitadas, pessoas que precisam de você, e principalmente espiritualmente. Há pessoas ao seu redor que você hoje pode falar de Jesus, que você hoje pode lhe falar do Evangelho, pode falar a respeito de Jesus, pode levá-lo à salvação. Mas esse camarada só se preocupou com isso depois da morte. Tem algum valor agora, irmão? Sim ou não? Já era. Qual que é a resposta dele? Ele diz assim lá no versículo de número 29. Respondeu Abraão: ele tem Moisés e os profetas, ouçam-os. Era a lei e os profetas. Moisés simboliza a lei. E o que é para nós hoje? Tivesse lá, falou, ó, eles têm a palavra de Deus e eles têm a igreja. Não, se eles não escutam a palavra de Deus, se eles não escutam a igreja, nem que vir alguém dos mortos vai convencer esses caras, porque eles têm o que eles precisam. Irmãos, olha aqui, nós temos essa oportunidade, a palavra de Deus está conosco. Amém. Nós juntos somos essa igreja. Amém. A igreja proclamadora que vamos Amém. Levar o Evangelho de Jesus Cristo e livrar essas pessoas de lá, salvar a vida delas não aqui, mas a eternidade, irmão. É tempo de despertar para uma realidade. Não fique dentro da sua casa passivo. Não fica lá no seu trabalho passivo, enquanto há pessoas do seu lado que estão se perdendo. Pessoas lá do seu lado que vão morrer um dia, e vão morrer, se morressem hoje, morreriam sem Cristo, morreriam sem a salvação, e depois não vai ter mais nada para fazer. E depois não tem mais nada que eu consiga, que eu possa ajudar ou fazer alguma coisa. Mas hoje eu posso. Hoje você pode. E o tempo que Cristo nos alerta é o hoje. Lá no verso de número 27, que nós já lemos, ele fala: Pai, eu imploro, manda alguém lá. Sabe uma outra coisa que esse cara teve? Um ser missionário. Olha que coisa maravilhosa. Manda alguém lá na minha casa. Sabe quando se preocupa com missão? É depois que já não tem mais jeito. Nós agora no dia 11, foi um dia antes do Dia dos Namorados, é isso mesmo? Foi? Todo ano nós fazemos, irmão, a campanha missionária, para abençoar esses irmãos que vão. Porque muitas vezes nós não vamos e não temos coragem de ir, mas podemos ajudar quem vai. E eu fiquei sabendo, não aqui da nossa igreja, mas na igreja lá em São Paulo, quando tinha aquele cofrinho missionáriozinho, a pessoa colocava as moedas para abençoar. Aí teve umas pessoas que se escandalizou com isso aí. Se escandalizaram. Aí uma pessoa dessa, quando estiver lá depois no inferno,
Aí olha assim e fala, manda alguém lá na minha casa. Aí ele quer que eu seja missionário. Meu Deus. Mas não quer ajudar um reino missionário. Não quer abençoar a vida daquele missionário. Não quer. Mas depois ele tem esse anseio. O anseio missionário. De querer que alguém vá. Mas enquanto tinha vida, enquanto tinha recurso, enquanto podia fazer, não se importava. Por isso que aqui na igreja a gente já deixou bem claro, irmão, você que quiser abençoar a obra missionária, pega um cofrinho, pega as suas moedas, sabe, moeda, eu tô falando de moeda, irmão, para abençoar o reino de Deus e a obra missionária. Pouco para quem vai, para quem faz, é pouco. Esse anseio missionário esteja dentro de você, meu irmão. Sabe, Deus pode levantar aqui no nosso meio, na nossa igreja, homens e mulheres de Deus que vão, sabe, que vão abrir caminho, às vezes que vão a outros países, que vão ministrar a palavra de Deus. E os que não forem, que ficarem, é os que vão abençoar os que foram. Esse anseio missionário, irmão, tem aquele que tem uma realidade. Há uma nação, não é 15, 20 pessoas, 50 pessoas, há uma nação que não conhece Jesus. E quem morre nessa nação, aquele que morre sem Cristo, é uma nação inteira perdida. É muita coisa, irmãos. Por isso que eu creio que em nome de Jesus, não só na nossa igreja, mas outras igrejas também se despertem para isso. Se despertem para a obra missionária. E se Cristo chamar você, irmão, aleluia, vai na fé de Jesus. E saiba que aqui na igreja nós vamos levantar homens e mulheres que vão abençoar quem vai. Em nome de Jesus. E por último, leia comigo o versículo de número 31. Diz assim: agora, porém, ele respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Agora que ele diz que tem Moisés, tem profeta, eu não vou mandar ninguém na sua casa, não vou mandar ninguém, porque eles têm o que eles precisam. Olha aqui, meu irmão, você tem o que você precisa para salvar a vida de muitas pessoas. Olha aqui, você tem o que você precisa para salvar a vida de muitas pessoas. Você tem. Você tem a palavra de Deus. Você tem a instrução da igreja. O que você precisa fazer é ir. O que você precisa fazer é fazer. É ir. E eu digo isso principalmente para você, meu irmão. Creia. Se alguém lá dentro da sua casa ainda não se converteu, não perca a sua fé. Amém. Coloque a sua fé no Senhor, para que você veja a sua família salva. Para que você veja a sua família alcançada. E você tenha o seu coração descansado no Senhor. Fala: Senhor, combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que a minha família está salva. Se o Senhor quiser me usar para ganhar mais alguém aqui, amém. Agora eu estou tranquilo. Agora eu estou em paz. E que Cristo possa usar você, meu irmão, com ousadia, que ao abrir da sua boca a palavra de Deus ao coração dessas pessoas. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, meu irmão. Feche os seus olhos. E nesse momento nós vamos orar. Orar por essas pessoas que, enquanto eu estava ministrando, Deus foi colocando no seu coração. Orar por essas pessoas que, enquanto nós falávamos de eternidade,
essas pessoas que vinham à sua mente, e você pensar o que seria delas, ou o que será delas, se alguém não ministrar a palavra. E que você ore pela vida dessas pessoas, para que essas pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, para que o Senhor traga essa realidade para nós. Essa realidade, a realidade da eternidade, a realidade que não é só aqui e agora, mas a realidade de que existe um amanhã, que tem um porvir. Leva-me a ti.